não podemos afirmar que são as únicas de origem celestial, porque desde o primeiro profeta, que foi Adão, alayhi salam, até o último profeta, que foi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nós somos ensinados que vieram 124 mil profetas na história da humanidade. Todos eles receberam dessa fonte divina os mesmos princípios essenciais para nortear a conduta humana. E esses princípios essenciais, que são perenes, que não dependem de cultura e não dependem de época, porque estão afinados com a própria natureza humana, a harmonização com esses princípios é que permite alcançar seu equilíbrio. Esses princípios, na realidade, eles determinam ao ser humano o que ele deve fazer, os atos que são obrigatórios na sua existência, e o que ele não pode fazer, os limites da sua ação. Ao harmonizar-se com esses limites, existe um processo de educação do ego. O ego é levado a desenvolver uma característica, entre outras, que é do desprendimento. O ego, na realidade, ele é continuamente pressionado pela busca do prazer e a fuga da dor. E como seu estado é de angústia, ele se motiva a continuamente renovar essas experiências para compensar o sofrimento interno e a tentar tornar essa experiência cada vez mais permanente, apegando-se aos objetos concretos ou simbólicos que lhe trazem prazer e afastando-se daqueles que lhe causam dor. E essa postura de apego o faz viver uma ilusão da autoexistência, separada dos demais, o que o coloca numa relação conflituosa. Ao forçar-se a adequar seus princípios perenes, eternos, que o Criador determinou à humanidade e informou à humanidade através desses 124 mil profetas, o indivíduo educa o ego e leva-o a desenvolver características interiores afinadas com a experiência da unidade. Levam a desenvolver, por exemplo, e valorizar em seu interior o sentimento de compaixão, ao sentir satisfação, ao levar benefício e mitigar a dor de outro ser humano, a pensar em objetivos que beneficiem não exclusivamente a si próprio, e que beneficiem uma comunidade, por exemplo. A ter uma compreensão cada vez mais real da limitação do seu tempo de existência e da urgência importante e importância do momento presente e de tornar a sua vida realmente significativa, de real valor. Leva a perceber que aqueles valores que se apega tanto, na realidade, causam sofrimento a si e aos demais. E o método que Allah determina à humanidade para conseguir essa educação do ego, basicamente se divide em dois campos distintos, dois campos de atividade. Um seria o regulamento do comportamento ético, na relação consigo mesmo, na relação com os outros seres humanos, na relação com toda a criação, todos os seres da criação, na relação com Deus. Há regras e limites do indivíduo em relação a si próprio e aos demais. O corpo não pertence ao indivíduo, pertence a Allah, e deve ser devolvido ao final de um término de existência. Então faz parte desse conjunto de regras éticas preservar a saúde, manter adequadamente esse corpo, alimentado, com nível adequado de descanso, evitando expô-lo a agressões e impurezas. Também faz parte desse dever ético nutrir a mente com conhecimento,
e regras éticas na sua relação com os demais indivíduos e com a sociedade, digamos assim, com os outros seres humanos e com o restante da criação. Respeitar os direitos de outros seres humanos, não mentir, não roubar, não assassinar, são princípios eternos, que quanto mais indivíduos buscarem aderir a esses princípios, esse e outros, mais harmoniosas serão as comunidades formadas por esses indivíduos. E mais pacífica, ética e estética serão as suas produções. Além desse campo de atividade, que seria as relações éticas, um outro conjunto de atividades seria a prática espiritual, que envolve orações regulares, e a oração é entendida aqui não como um processo repetitivo, metódico, de pedir apenas, ou de cumprir obrigações, mas como um espaço na vida do indivíduo em que ele procura abrir o seu coração para comunicar-se com a realidade superior, com o ser divino. E faz parte também das práticas espirituais processos de reflexão, meditação, contemplação. Esses dois conjuntos de atividades devem estar presentes no ser humano. Apenas adequar-se aos princípios éticos não é suficiente. Apenas dedicar-se a atividades espirituais também não é suficiente. É necessário equilíbrio na vida de cada um de nós entre esses dois conjuntos de atividades para que seja possível alcançar a paz interior. E dessa forma, expressarmos essa paz através da nossa conduta e da nossa produção. Meu tempo está encerrado e agora nós vamos passar para a fase das perguntas, né, e respostas. Sintam-se bastante à vontade, porque são 10h30, né? E como a monja Ivonete foi bastante parcimoniosa no uso do seu tempo, nós temos mais tempo para perguntas e respostas até 11h20 aproximadamente. Então, quem quiser fazer pergunta, dirija-se ao microfone e indique a pessoa que vocês desejam que respondam as perguntas. Bem, eu queria, antes de tudo, parabenizar todos vocês pelas brilhantes apresentações acerca das suas filosofias, modo de pensar, doutrinas. A minha pergunta vai ao Sheik. Como é que o senhor encara as guerras que acontecem hoje na Palestina e no Iraque, mesmo os muçulmanos estando na qualidade de oprimidos? Eles têm o direito de cometer o terrorismo? Na nossa perspectiva, a violência e a agressão, elas começaram a partir da família de Adão, alaihi salam, que no Sagrado Corão é representado pelo conflito entre Caim e Abel. E esses conflitos vão até o final dos tempos, porque Allah não quis nos tornar assim, digamos assim, como os anjos, né? Os anjos não erram e não pecam, eles executam sempre a vontade de Allah. Allah concedeu ao ser humano o livre-arbítrio. E até o final dos tempos, o ser humano vai ser dotado do livre-arbítrio. E sempre haverão aqueles que vão exercer o seu livre-arbítrio de uma forma limitada e parcial. Então os conflitos sempre existirão. E a humanidade vai passar, na nossa perspectiva, até o final dos tempos, por ciclos, né? Ciclos em que as comunidades se harmonizam com a lei divina, e são ciclos áureos, digamos assim, seguidos de ciclos de decadência e corrupção, que levam a um estado terrível, que a própria sobrevivência humana ou da comunidade é ameaçada, e muitas são destruídas, e depois se inicia um novo ciclo de ascensão, porque é impossível continuar, e novamente a aderência a esses princípios eternos é alcançada, e assim vai até o final dos tempos. Essa é a nossa perspectiva. O que nós vemos hoje no mundo é nada mais, nada menos que um desses ciclos, aliado a um grande poder tecnológico capaz de destruir o próprio mundo, né? E, especificamente falando da sua questão, né? No Islã, a guerra só é permitida em autodefesa.
Um país muçulmano só pode entrar em guerra com outro país se ele for invadido, para expulsar o invasor. Ou, a segunda alternativa, se ele estiver sendo oprimido para não praticar a sua religião, para ser impedido de rezar, de jejuar, essas coisas assim. Então, o país muçulmano pode entrar em guerra contra o país para expulsar o invasor, digamos assim, né? Mas mesmo essa guerra de expulsão do invasor, ela tem limites no islamismo. O soldado muçulmano não pode jamais atacar pessoas indefesas que não estão participando da luta. E mesmo no conflito entre um soldado muçulmano, um guerreiro muçulmano e um adversário, se ele imobiliza o adversário, ele passa a ser responsável pela vida dele, pela saúde, etc. Isso já foi assim desde 1425 anos atrás, quando começou a expansão do Islã. E esses princípios foram respeitados ao longo da história do islamismo. Mais ou menos, porque é necessário distinguir a religião dos religiosos. E como nós dissemos, todas as culturas, e comunidades passam por ciclos, de aderência ou não a esses princípios. Mas, no geral, a cultura islâmica, se vocês estudarem história, por exemplo, vocês verão que foi a mais tolerante que a humanidade já produziu, dando espaço para judeus, cristãos e outras religiões também se desenvolverem, recolheu conhecimento de outras culturas, e consolidou esses conhecimentos, dentro de uma administração islâmica. Agora, o que acontece na Palestina, Na realidade, o problema da Palestina é um problema de um país ao qual está sendo negado a própria existência. Não há justificativa para um indivíduo atacar, e tirar a vida de um outro ser indefeso, mesmo na defesa do seu país. É lícito o combate ao soldado inimigo, mas não é lícito o combate a um civil indefeso. Agora, as condições em que vivem a Palestina são condições terríveis. O indivíduo, para ir de um lado da cidade até o outro, tem que passar por um posto de controle, mesmo que ele vá para um hospital. Algumas pessoas morrem nas filas, Não tem acesso à água, tem suas plantações destruídas, suas casas destruídas, não tem perspectiva nenhuma de vida. Muitas pessoas viram as casas dos seus ancestrais serem destruídas completamente e seus parentes serem mortos. O que resta para uma pessoa numa situação dessa? Para muitos só resta o ódio, Não tem mais nada. O único valor que ele tem é o ódio do inimigo. E movido por esse ódio que ele perde as referências da própria religião, na nossa perspectiva, e vê a sua religião de um ponto de vista que justifica a sua ação. Mas essa não é a opinião da grande maioria dos sábios islâmicos, das universidades islâmicas no mundo inteiro. Mesmo fora do Oriente Médio e dentro do Oriente Médio, nós temos manifestações e relatos de lideranças religiosas islâmicas condenando esse tipo de ação. Da perspectiva religiosa, que nós entendemos isso, é que Alá testa os seres humanos, de duas formas, basicamente. Uma através da prosperidade e outra através da adversidade. Nas situações de adversidade, o que se espera é que o indivíduo lute para defender os seus direitos, mas dentro dos limites impostos por Alá. E confie em Deus, tenha fé em Deus, porque no final a justiça sempre será estabelecida, nesse mundo ou no outro mundo. Se o indivíduo supera as situações de dificuldades dessa forma, ele ganha as bênçãos de Alá. O outro teste, que é considerado o mais difícil, é o teste da prosperidade, em que Alá espera que o indivíduo que está numa situação de prosperidade, ou a comunidade, ou a nação, ela use os seus recursos com justiça e para promover a justiça. Se age dessa forma, cresce aos olhos de Deus, recebe as bênçãos de Deus. Caso contrário, falha no teste e depois recebe a punição nessa vida ou na outra vida. Por que esse é o teste mais difícil? Porque nas situações de adversidade, normalmente as pessoas lembram de Deus e pedem ajuda a Deus. Mas nas situações de prosperidade, as pessoas normalmente pensam que são Deus e podem fazer qualquer coisa. E esse é o problema.
Eu também estou muito satisfeito em participar desse congresso macroecumênico e quero aproveitar agora para fazer, se possível, 3 perguntinhas, duas ao Sheik e uma ao professor Ricardo. Primeiro, começando pelo Sheik. Eu estou escrevendo um livro também sobre as religiões, aí estou me aproveitando desse congresso para enriquecer meu livro. Quando eu chegar lá, eu vou abrir meu computador e já tem uma série de modificações anotadas. Inclusive, graças à brilhante apresentação do professor Ricardo. Já fiz várias anotações de modificações. Então, pelas pesquisas que eu fiz e lendo o Alcorão, há um versículo do Alcorão que diz que Jesus não morreu na cruz. Aí eu nunca consegui entender isso, porque lá o Alcorão não explica, só diz isso. Eu quero aproveitar a sua sapiência aí, como Sheik, por que o Alcorão tem essa revelação de que Jesus não morreu na cruz? Primeira pergunta. A segunda é que, de acordo com as minhas pesquisas para o meu livro, eu li em alguns livros que o sufismo, do qual o senhor é especialista, acredita na reencarnação. Eu queria saber se isso é verdade ou não. Agora, a minha perguntinha para o doutor Ricardo, aliás, não é uma pergunta, porque eu já sei, graças à brilhante apresentação de ontem, é que ele dissesse para todo esse público aqui, não é aquela crítica que Cícero fez a Latância sobre o sentido etimológico de religião, que eu achei fora de série. Eu fiquei contentíssimo e gostaria de que o senhor compartilhasse com todo o público. Jesus, alaihi salam, é citado no Sagrado Alcorão como o Messias, como o Verbo Divino, que foi enviado aos israelitas. O que significa para nós dizer que Jesus é o Verbo Divino? É que quando ele falava, era Allah falando através dele. O seu estado de pureza era tão grande, tão intenso, que a própria voz de Allah se manifestava a partir de Jesus. E também é dito no Sagrado Alcorão que ele curava o cego de nascença, ressuscitava os mortos. Quer dizer, Allah fazia isso através de Jesus. E é verdade, o senhor tem razão, Jesus para nós não morreu na cruz. E ele subiu aos céus e aguarda o momento de retorno. Nós muçulmanos aguardamos a segunda vinda de Jesus também, em que vai haver uma grande guerra, né, contra um ser chamado Dajjal, que é denominado pelos cristãos o anticristo. E depois dessa guerra, que Jesus vai tomar parte ativa, ele vai voltar como um guerreiro, ele não vai voltar, porque será o momento de enfrentar o Dajjal. Será iniciado um período de paz e prosperidade na história da humanidade. Um período que depois vai se encerrar também antes do final dos tempos. Em relação à segunda pergunta, o sufismo, como parte do islamismo, não fala em reencarnação. E quando vocês forem pesquisar sobre sufismo, pergunte se está ligado ao islamismo. Sufismo não ligado ao islamismo não é sufismo, é uma invenção ocidental que surgiu a partir do século XX, de pessoas que pesquisaram o sufismo, apaixonaram-se pelos frutos do sufismo, só que eles querem o fruto e não querem a árvore. É uma coisa meio difícil de conseguir. Toda a história do sufismo, que tem 1425 anos, está recheada de referências islâmicas. Todos os grandes mestres, amigos de Allah, santos, né, gerados pelo sufismo, foram muçulmanos, basearam seus ensinamentos no Sagrado Alcorão e nas tradições do profeta. Mas nós ocidentais, o senhor sabe como somos, né? Queremos frutos, muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Tem uma historinha que eu vou contar rapidamente, de um sábio sufi chamado Nasruddin. Nasruddin resolveu aprender a tocar alaúde. Então ele procurou um mestre de alaúde. Quanto o senhor cobra pelas suas aulas? Bom, eu cobro, no primeiro mês de aula, que é muito difícil, você não sabe nada de música, eu vou cobrar R$200 por aula. Depois do primeiro mês de aula já vai ser mais fácil, já pode conseguir aprender as músicas. Eu não vou cobrar R$200. No segundo mês em diante, eu vou cobrar R$20 por aula. Nasruddin pensou, puxa vida, o segundo mês em diante é mais barato, né? Vou começar pelo segundo mês, então. Então, sufismo que fala de reencarnação, certamente é sufismo não islâmico. E está querendo começar com o segundo mês de aula.
rapidinho. Olha, eu vou aproveitar rapidinho para responder ao senhor. Uma coisa prática aqui em Campina Grande, a paz do Oriente Médio deveria começar daqui, porque nós tivemos aqui milhares de judeus e árabes, tem bastante rua com nome de judeu e de árabe, e nós nunca soubemos quem era judeu nem quem era árabe, porque todos eram amigos. Aqui nunca houve conflitos entre judeus e árabes, nem entre religiões de ninguém. Só isso. Bem, respondendo agora a pergunta que me foi feita sobre a palavra religião, que foi um assunto que surgiu no trabalho de ontem, não é? No encontro de ateus e agnósticos. A palavra religião vem do latim, religio, religionis. E existem duas interpretações a respeito dessa palavra. A mais comum aqui no Ocidente é a que explica religio a partir do verbo religare, que seria restabelecer a ligação ou religar o homem ao Deus. Agora, essa explicação foi feita no século IV de nossa era por um teólogo cristão chamado Lactance, a partir de uma perspectiva teológica cristã. Agora, existe uma outra explicação que é bem anterior, bem mais antiga, que foi dada pelo Cícero, Marcus Túlio Cícero, o maior filósofo, escritor e orador e jurista romano, que é do século I a.C. Era um homem que tinha um conhecimento fabuloso do latim e sua gramática, e ele define religio a partir do verbo relegere, que em português dá reler, fazer releituras, ler novamente, mas significa também observar escrupulosamente, minuciosamente ou cuidadosamente alguma coisa. Agora, não é o Cícero que critica Lactance, não, porque Lactance é posterior. Sou eu que faço a crítica ao Lactance baseado no Cícero, porque a crítica se baseia na gramática. Gramaticalmente, o Cícero está certo, porque do verbo religare, você não constrói nenhum substantivo religio. O substantivo de religare é religatio, religationis, a religação, a partir do verbo religio, a partir do verbo relegere, sim, você constrói o substantivo religio no sentido de reler ou observar escrupulosamente alguma coisa, né? Então, o sentido básico de religião seria observar cuidadosamente uma coisa, ou então fazer releituras. Por exemplo, nós temos os textos sagrados. Os textos sagrados são imutáveis e eternos, mas eles têm múltiplos sentidos. E a cada momento da nossa vida, nós somos solicitados a fazer uma releitura do texto em função do momento em que estamos vivendo ou da experiência que nós estamos experimentando, né? Então, a religião é uma sucessão de releituras sucessivas, né, de alguma coisa universal e eterna, imutável, que é o texto sagrado. Muito obrigado. E me desculpe pelo meu engano, porque na realidade eu tinha pensado que a crítica era de Cícero, eu entendi mal ontem. Mas não deixa de ser verdadeira a sua crítica também. Obrigado. Obrigado ao Sheik também pela resposta. Enriqueci o meu livro com essas respostas. A minha pergunta, acho que o Sheik respondeu um pedacinho dela. Eu queria saber também a opinião dos demais. A projeção de vocês sobre esse tema de fim do mundo, né? Queria saber, acho que é importante, ele colocou um pouco, também se quiser complementar, eu queria muito saber, né, a opinião de cada um de vocês sobre a questão do fim do mundo, né? E o que vai acontecer conosco, né, com cada um de nós. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso companheiro de mesa aqui, Chandramutra, que não falou ainda, né? Depois, na sequência,
a monge Ivonete e o monge Ricardo, e no final, se for necessário, eu faria uma complementação. Primeiro que, na nossa visão, este mundo, ele é como uma penitenciária. Exatamente como uma penitenciária, que é criada, mantida por um tempo, e no momento certo existe aquela implosão para ser recriada de novo. E dentro desse tempo de criação, manutenção e destruição, existem as eras, que a literatura védica explica que são uma sequência de 4 eras, assim como as estações do ano, que vão se repetindo. Então existe Satya, Treta, Dwapara e no final a era de Kali, que é a era mais rigorosa, como o inverno, uma era muito perigosa, que infelizmente é a era que nós vivemos. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar rapidamente sobre essa era, que é dito que nessa era de Kali, 4 coisas acabam se estabelecendo no mundo, e são 4 coisas que quebram 4 pilares importantes da vida humana, que são os pilares do Dharma, ou os pilares da espiritualidade, que eu vou dizer quais são: a compaixão, a veracidade, a pureza e a disciplina ou austeridade. Esses são os 4 pilares que a literatura védica explica, repetindo: compaixão, veracidade, pureza e austeridade ou disciplina. A compaixão, ela é quebrada, segundo a leitura dos Vedas, né? Não apenas pela matança dos seres humanos ou pela falta de misericórdia apenas pelos seres humanos, mas também pelos animais. Isso é considerado dentro da nossa literatura a matança de um animal para você simplesmente se valer do corpo dele para se alimentar. Isso quebra esse pilar da compaixão, até porque nós estaríamos comendo violência. E essa violência, quando entra dentro da gente, ela vai ter que sair. E ela sai na hora errada, no momento que você não gostaria, com a pessoa errada. Então essa questão é muito enfatizada na literatura como algo que começou só nessa era, que fazem 5.000 anos que ela se iniciou, essa era de Kali. Então a primeira coisa, esse pilar da misericórdia e da compaixão é quebrada pela matança de animais. A pureza é quebrada pela promiscuidade sexual, pela falta de uma relação com considerações superiores, não algo meramente físico, a constituição de uma família, a estruturação de uma família com princípios morais e religiosos. Então a promiscuidade se estabeleceu nessa era e quebrou esse princípio de pureza. A austeridade é quebrada pela intoxicação, não só drogas mais fortes, que nem precisamos descrever, mas até coisas mais simples. Às vezes nos intoxicamos até com orgulho, com televisão, coisas parecidas, e perdemos a disciplina, quer dizer, imposições surgem na nossa mente, e nós passamos a ser um servo da mente, e deixamos de ser uma pessoa realmente espiritualizada, por conta disso. E finalmente, a veracidade, esse pilar importante, ele é quebrado pelos jogos de azar, não por esporte, isso é muito bem-vindo, mas a questão da jogatina, da aposta, do dinheiro, porque quem perde uma e outra vez acaba querendo enganar para recuperar, não é? Então esses 4 pilares, infelizmente, são quebrados nessa era, e essa era, como eu disse, começou há 5.000 anos, e segundo a literatura védica, dura 423.000 anos, ou melhor, 432.000 anos, quer dizer, faltam 427.000 anos para acabar essa era de Kali. Depois, de novo, começa uma era auspiciosa, a era de Satya, da veracidade. E é interessante porque Bhagavad Gita explica que existem 2 naturezas, a divina e a demoníaca. Embora nós, almas, sejamos divinos, à medida que nós nos identificamos com o corpo, podemos desenvolver uma cobiça excessiva, ira, inveja, e adquirimos essa natureza demoníaca, podemos adquiri-la. Então é dito que na primeira era, essas 2 naturezas, divina e demoníaca, viviam em planetas separados. Era uma era muito mais favorável para a vida espiritual. A partir da segunda era, passaram a viver no mesmo planeta. E aí começaram os problemas.
Depois, na terceira era, passaram essas duas naturezas a existir dentro da mesma família. E para quem conhece um pouco o Bhagavad Gita, descreve uma batalha que aconteceu exatamente no final da era anterior, entre primos, a batalha de Kurukshetra. Quer dizer, o divino e o demoníaco viviam na mesma família. E nessa atual era, existe dentro de cada um de nós. Quer dizer, o divino e o demoníaco estão dentro de nós e essa batalha passou a ser interna. Então, depois desses ciclos se repetirem por uma quantidade muito grande, é até difícil eu saber a quantidade, porque está relacionada com uma dimensão dos planetas celestiais, aí existe o final, diríamos assim, absoluto do mundo. Quer dizer, esse mundo ele é destruído plenamente para haver uma nova construção, como falamos, dessa penitenciária. Agora, devemos entender, existe uma palavra que hoje em dia é muito, assim, está sendo muito utilizada, que é atitude, né? Vocês já ouviram falar disso? Todo mundo fala disso. Então, para nós, essa mudança que todo mundo espera, depende de uma atitude pessoal. Essa nova consciência, esse mundo de paz, essa era dourada, pode começar agora, pode começar hoje, e deve começar dentro de cada um de nós.